Mas primeiro, quem é Anderson? O Anderson é um meio-campista inglês nascido em Winkley Bell. Eu não sei se pronunciei direito, mas é o norte da Inglaterra. Entrou na base do Newcastle com 8 anos. Ele passou praticamente toda a sua formação no clube. Estreou profissionalmente pelo Newcastle em janeiro de 2021 aos 18 anos. E aqui já começa uma parte boa. O Anderson não surgiu do nada. Ele passou mais de uma década dentro da estrutura do Newcastle, antes de começar a chamar a atenção de verdade. Mas nessa época ele não era o maior jogador, não mostrava esse potencial que ele tinha. Até que um empréstimo mudou tudo. Em janeiro de 2022, o Newcastle emprestou o Anderson ao Bristol Rovers, que disputava a League 2, a quarta divisão da inglesa. Parecia um regresso gigantesco para um garoto tão jovem, mas em apenas 21 jogos ele marcou 8 gols e deu 5 assistências, ajudando o Bristol na campanha de promoção. Você deve estar pensando, ele teve que mudar de posição para jogar na ala porque não conseguia ser titular na quarta divisão da Inglaterra. Isso parecia ser impossível pensar que um tempo depois ele seria a segunda maior transferência dessa janela. É engraçado como o futebol muda. Mas depois que acabou o seu empréstimo, ele voltou para o Newcastle. Na temporada 22-23 ele fez 27 partidas, sendo 22 pela Premier League. Na temporada seguinte ainda teve a oportunidade de disputar a Champions League. Não fez muita coisa, mas ele conseguiu ter o sabor de enfrentar o PSG e Milan. Mas tinha um problema muito sério que ele jogava no Newcastle. Ele não tinha muita oportunidade. Anderson tinha um talento gigantesco, mas ainda não era titular absoluto. E foi aí que aconteceu uma mudança que mudou sua carreira para sempre. Ele foi para o Nottingham Forest em 2024. Ontem ele deixou o Newcastle e foi para o Forest. Essa transferência foi fundamental. Ele finalmente encontrou algo que o jogador jovem precisava: minutos. Ele começou a jogar regularmente e virou uma peça extremamente importante do time. Segundo o próprio Manchester City, 90 jogos pelo Forest em todas as competições, e perdeu apenas um jogo de Premier League nas últimas 2 temporadas. Isso é muito importante, porque não é simplesmente ele é bom. Ele é muito bom, mas ele consegue jogar praticamente toda semana em alto nível. Não é um jogador que joga 2 jogos super bem e se lesiona e fica a temporada inteira fora. Mas você deve estar pensando, o que faz ele ser tão especial? Ele consegue participar da defesa, ele carrega a bola e constrói a jogada no ataque. O próprio Manchester City destaca justamente essa combinação de energia, desarmes e passe criativo. Ele jogando com Haaland vai ser algo assustador de se ver. E ele é bom que ele consegue defender muito. Em 2025 e 2026, Anderson recuperou posses 259 vezes, o maior número da Premier League naquele momento, analisado pelo BBC. Também ganhou os 195 duelos no chão, outro número que colocava no topo da competição. Anderson, ele carregava muito a bola. Anderson é excelente em condução de bola. Pela análise do BBC, ele já tinha carregado a bola por 5.405 metros na Premier League naquela temporada, ficando entre os líderes da competição. É um absurdo que ele conseguia conduzir a bola. Ele é sinistro defensivamente e atacando também. Isso faz porque ele consegue custar tão caro e ser a maior venda da história do Manchester City. Isso significa que ele consegue pegar a bola mais atrás e avançar metros, ele sabe passar. Não é só o físico. Naquele levantamento da BBC que eu estava comentando, Anderson ainda tinha realizado 2.002 passes com 85% de precisão. Claro que ele não é o Toni Kroos, mas ninguém é. Sendo o quinto jogador com mais passes na Premier League naquele momento. Ele marca, ele recupera a bola, ele conduz. É tipo o jogador que todo treinador gostaria de ter. E outra característica muito importante é que ele joga de volante, meio campista, meio ofensivo e até de ponta se precisar. Ele é literalmente o Valverde inglês. Se duvidar, pode até colocar de goleiro que ele vai. Fisicamente ele também é muito forte. Uma das coisas que mais chamaram a atenção desde o empréstimo ao Bristol foi sua combinação de força, equilíbrio e técnica. Relatos daquela época destacavam que ele conseguia usar o corpo para resistir os desarmes e continuar conduzindo a bola. Para chegar na quarta divisão, claro, tem que ter força, não é só técnica, é claro. Mas agora temos que falar sobre ele na seleção inglesa. Depois dessa evolução no Forest, Anderson também ganhou espaço na seleção em 2026 e jogou a Copa do Mundo. Ele participou de 8 jogos da Inglaterra no torneio, que terminou em terceiro colocado. Isso é muito importante, foi uma das principais coisas que fez o Manchester City ir atrás dele. Então, depois dessa baita Copa do Mundo e a baita temporada do Forest, o City decidiu pagar 116 milhões de libras, que dá entre aspas uns 700 milhões de reais. O valor fez dele o jogador britânico mais caro da história, segundo a Premier League e veículos que acompanham a negociação. Mas um dos principais motivos por que o City quis ele é por causa da versatilidade,
da intensidade, da técnica e por ser um jovem. Jogando de volante e de meio ofensivo, ele vai conseguir sair muito bem porque provavelmente o Rodri vai sair do Manchester City. Mas, e talvez seja essa parte mais interessante da história. Há 4 anos, o Elliot Richards estava jogando a 4ª divisão da Inglaterra e atualmente é o jogador britânico mais caro da história. Um jogador, entendeu? Tipo, em 4 anos a vida de uma pessoa pode mudar. E mudou a dele. Será que ele vai conseguir coisas maiores no futuro? Eu acho que sim, eu vejo ele muito potencial. Claro, sendo 16 milhões eu acho que foi um exagero. Mas só o tempo dirá, né? Talvez eu quebre a cara aqui. Mas é isso. Eu gostei disso e talvez seja uma nova série no canal. Descobrir novos jogadores. Talvez, claro, esse jogador todo mundo descobriu. Nós podemos ir atrás de jogadores senegaleses, marroquinos, jogadores do Brasil. Ou até pessoas como vocês aí. Vocês podem mandar suas histórias e eu vou contando aqui. E é isso. Descobrindo pessoas novas. Não querendo só focar nos jogadores grandes, é claro. Mas claro, focando neles também porque é muito importante. Mas é isso. Não esqueça de se inscrever, deixar o like, como fazer de sempre. E também busca de bater 1000 inscritos até o final do mês. E eu acredito nisso e... Fica com o vídeo da direita. Não, acho que é da esquerda, né? Acho que é da esquerda. Mas é isso. Muito obrigado e valeu.